Fala galera, beleza com vocês? Eu sou o Tubarão Matemático e no vídeo de hoje nós vamos resolver questões de probabilidade do Enem, beleza? Vamos aqui fazer um intensivo de probabilidade do Enem. Que aqui nesse vídeo eu separei algumas questões dos últimos anos para a gente resolver aqui. Então, já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus conhecidos, beleza? Então, bora lá! Então, pessoal, vamos aqui para uma questão que caiu no Enem de 2021, que diz o seguinte: o organizador de uma competição de lançamento de dardos pretende tornar o campeonato mais competitivo. Pelas regras atuais da competição, numa rodada, o jogador lança 3 dardos e pontua caso acerte pelo menos um deles no alvo. Tá? Então, basta acertar um que você pontua, beleza? O organizador considera que, em média, os jogadores têm, em cada lançamento, 1/2 de probabilidade de acertar um dardo no alvo. Então, essa é a probabilidade de acertar um dardo no alvo. A fim de tornar o jogo mais atrativo, planeja modificar as regras de modo que a probabilidade de um jogador pontuar em uma rodada seja igual ou superior a 9 décimos. Para isso, decide aumentar a quantidade de dardos a serem lançados em cada rodada. Com base nos valores considerados pelo organizador da competição, a quantidade mínima de dardos que devem ser disponibilizados em uma rodada para tornar o jogo mais atrativo é... Então, esse 9 décimos, essa probabilidade seria a soma de, por exemplo, a probabilidade dele acertar um dardo, de acertar 2 dardos, 3 dardos e assim por diante. Porque basta ele acertar um que ele pontua. Então, só que existe somente um caso em que ele não vai pontuar, que é quando ele erra tudo. Então, a probabilidade dele errar tudo, aqui, PE, que eu estou representando aqui, qual é essa probabilidade? Pelo menos, Então, se a probabilidade de pontuar tem que ser pelo menos igual a 9 décimos, então, nesse caso de 9 décimos, a probabilidade de errar tudo teria que ser 1 décimo, beleza? Agora, vamos lá, lançando 2 dardos. A probabilidade de errar tudo é quanto? Vamos calcular. Vai ser 1/2 de chance de errar o primeiro vezes 1/2 de chance de errar o segundo. Então, 1/4 de chance de errar tudo. Agora, e se lançar 3 dardos? Vamos ver aqui. Aí a probabilidade de errar tudo vai ser 1/2 vezes 1/2, que já é 1/4, vezes 1/2, que é o do terceiro lançamento. E aí seria 1/8. Então, mas com 3 dardos ainda não é suficiente, porque 1/8 é maior que 1 décimo. Mas com 4 dardos, a probabilidade de errar tudo seria de 1/16, que é menor do que 1 décimo. Então, com 4 dardos em uma rodada, já atende a probabilidade que ele quer. Então, a resposta é letra B de berinjela. Certo? Então,
Aqui foi resolvida a primeira questão do vídeo, espero que tenham entendido e vamos agora para a próxima questão. Certo, pessoal, então vamos resolver aqui uma questão do Enem de 2020. Amigo secreto é uma brincadeira tradicional nas festas de fim de ano. Um grupo de amigos se reúne e cada um deles sorteia o nome da pessoa que irá presentear. No dia da troca de presentes, uma primeira pessoa presenteia seu amigo secreto. Em seguida, o presenteado revela seu amigo secreto e o presenteia. A brincadeira continua até que todos sejam presenteados, mesmo no caso em que o ciclo se fecha. 10 funcionários de uma empresa, entre eles um casal, participarão de um amigo secreto. A primeira pessoa a revelar será definida por sorteio. Qual é a probabilidade de que a primeira pessoa a revelar seu amigo secreto e a última presenteada sejam as duas pessoas do casal? Então, pessoal, vamos lá. Em quantas ordens diferentes as pessoas podem ir revelando seu amigo secreto? Ó. Vamos fazer aqui as casinhas tradicionais da análise combinatória. Por quê? Porque diversos exercícios de probabilidade envolvem análise combinatória. E esse aqui é um deles. Então, ó, as ordens são distintas, são 10 fatorial, né? Porque é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, todos os casos possíveis são 10 fatorial. Agora, quantos desses casos seriam favoráveis? A gente está fazendo isso porque todos os casos têm probabilidades iguais, né? Então, todas as ordens, né? Todas as ordens têm probabilidades iguais de acontecer. Então, um casal é formado por duas pessoas. Então, para a primeira pessoa, nós temos duas opções, certo? Agora, e para a última pessoa? A gente só tem uma única opção, né? Porque é a outra pessoa do casal. Muito bem. Aí, aqui, o resto pode ser escolhido de 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, 8 fatorial, resumidamente. Então, os casos favoráveis são 8 fatorial vezes 2. Beleza? Então, aí para a gente simplificar, vamos aqui fazer aqui, o fatorial vai até onde a gente quiser. Então, aqui, 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, né? Em cima é 8 fatorial vezes 2. Simplifica 8 fatorial com 8 fatorial. E aqui, esse 2 simplifica com o 10 que fica 5. Então, aqui, ficaria 1 sobre 5 vezes 9, que é 45. Beleza? Então, essa é a probabilidade da primeira pessoa revelar seu amigo secreto e a última presenteada serem as duas pessoas do casal. Gabarito, letra B de berinjela. Certo, pessoal? Então, questão resolvida. Espero que tenham entendido tudo e bora para a próxima. Bom, pessoal, então agora a gente vai para uma questão do Enem 2019. Já faz um tempinho. Em determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações
de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistências, 6,25% eram fraudulentas. Qual é a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta? Então, isso é um dado, beleza? Olha só, pessoal, esse é um tipo de exercício que eu gosto de usar uma tática que é supor números. E no caso aqui, a gente supõe o número 100, né? Porque tem porcentagem aqui, ó. Então, vamos dizer que são 100 declarações. Beleza? No total. Aí, então, ó, para as inconsistentes, são quantas? Opa, peraí. Já deu aqui. Para as inconsistentes, são 20 ao todo, né? Agora, quantas delas são fraudulentas? O enunciado disse que 25% delas, dessas inconsistentes, eram fraudulentas. Então, são 5 fraudulentas. Beleza? Agora, analisando as consistentes, porque também tem as fraudulentas consistentes, beleza? Bom, são 80 ao todo, né, para completar as 100 declarações. Agora, quantas são fraudulentas? Ó, aqui, ó, o 6,25% de 80 é 5 também. Beleza? Então, são 5 fraudulentas também. Aí, ó, qual é a probabilidade da declaração de um contribuinte ser inconsistente, mas já se sabe que ela era fraudulenta? Então, o espaço amostral só deve ter as inconsistentes, que são, no caso, 5 mais 5, 10. E 5 delas são inconsistentes. Ou seja, é 1/2 de probabilidade de dela ser inconsistente. E ó, 1/2 na sua forma decimal é 0,5, como na letra E, porque os zeros depois da vírgula a gente despreza. Então, esse é o gabarito, letra E de espinafre. Sacaram, pessoal? Então, vamos agora para a quarta questão do vídeo. Ok, pessoal, vamos agora resolver uma questão do Enem 2022, que foi recentemente. Em um jogo de bingo, as cartelas contêm 16 quadrículas dispostas em linhas e colunas. Cada quadrícula tem impresso um número dentre os inteiros de 1 a 50, ou seja, são 50 números, sem repetição de número. Na primeira rodada, um número é sorteado aleatoriamente dentre os 50 possíveis. Em todas as rodadas, o número sorteado é descartado e não participa dos sorteios das rodadas seguintes. Caso o jogador tenha em sua cartela o número sorteado, ele o assinala na cartela. Ganha o jogador que primeiro conseguir preencher 4 quadrículas que formam uma linha, uma coluna ou uma diagonal, conforme os tipos de situações ilustradas na figura 1. Então, pessoal, aqui ele só estava explicando as regras do bingo mesmo, tá? Que muita gente já conhece, então, se você já conhecia, nenhuma surpresa. Então, aqui na figura ele mostra, né, o preenchimento em linha, em coluna e em diagonal.
O jogo inicia e nas 4 primeiras rodadas foram sorteados os seguintes números: 3, 27, 7, 48. Ao final da 4ª rodada, somente Pedro possuía uma cartela que continha esses 4 números sorteados, sendo que todos os demais jogadores conseguiram assinalar no máximo um desses números em suas cartelas. Então ele já está bem na frente. Observe na figura 2 o cartão de Pedro após as 4 primeiras rodadas. Então a figura 2 mostra como é que está aqui, ó, as posições dos números assinalados. A probabilidade de Pedro ganhar o jogo em uma das 2 próximas rodadas é, então, pode ganhar em uma ou em 2 rodadas. Para ele ganhar em uma rodada, ó, teria que sair o número 12 na próxima rodada, né? Porque é o único jeito aqui, formando essa primeira linha aqui, completando essa primeira linha. Beleza? Então, agora qual é a probabilidade de sair esse número 12? Bom, já saíram 4 números dentro dos 50, então são 46 números possíveis e um caso favorável. Então, a probabilidade de ganhar em uma rodada é 1 sobre 46, beleza? Como em todas as alternativas aqui, inicialmente já tem o 1 sobre 46. Agora, a probabilidade de ganhar em 2 rodadas, qual é? Bom, em 2 rodadas, ele pode preencher aqui, ó, essa diagonal, tirando aqui, ó, se forem sorteados o 11 e o 19, ou então, também, daria para ser com 0,5 e o 45, beleza? Então, ó, aí qual seria a probabilidade de acontecer esses cenários aqui? Ó, bom, seria 1 sobre 46 para o primeiro, né? Por exemplo, o 11, vezes 1 sobre 45 do outro, certo? Então, ó, só que a ordem pode mudar, né? Pode sair o 19 primeiro e o 11 depois. Então, a gente multiplica por 2 também. E isso aqui, o valor numérico, vai se repetir para essa vertical aqui, para essa coluna aqui. Então, aqui, ó, esse vai ser... Esse aqui, ó, só considerando 1, seria 2 sobre 46 vezes 45. Mas, como tem o outro caso aqui, a gente vai ficar depois, ó, vamos até já deixar sinalizado que a gente multiplicou vezes 2 de novo, vai ficar 4 sobre 46 vezes 45. Agora, qual é a questão? A questão é, pode acontecer de sair um número qualquer e depois, só na segunda rodada, sair o número 12. E ele ganha do mesmo jeito. Então, ó, qual seria essa probabilidade? Essa probabilidade seria, bom, poderia sair qualquer outro número, exceto o 12. Então, 45 sobre 46. E aí depois vezes 1 sobre 45. E isso aqui, ó, daria 45 sobre 46 vezes 45. Certo? Então, aí é só somar esses casos, né? Porque são casos distintos. Então, a gente soma. Beleza? Então, ó. Aí essa soma daria tranquilamente, ó, para fazer. Nem precisa montar, só vou montar para mostrar o que eu estou fazendo. Ó. Daria 49 sobre 46 vezes 45.
Então, seria aquele 1 sobre 46 de ganhar na primeira rodada, mais esse 49 dividido por 46 vezes 45. Então, gabarito está aqui. Letra E de espinafre. Beleza? Então, essa era uma questão aqui complicadinha, né? Tinha vários passos. Mas agora vamos para a última questão. Certo, pessoal? Então vamos aqui para a última questão do vídeo de hoje, que é uma questão também do Enem de 2022 e é uma questão difícil, porque ela é demorada, tá? A World Series é a decisão do campeonato norte-americano de beisebol. Os dois times que chegam a essa fase jogam entre si até 7 partidas. O primeiro desses times que completar 4 vitórias é declarado campeão. Considere que, em todas as partidas, a probabilidade de qualquer um dos times vencer é sempre 1/2. Qual é a probabilidade de o time campeão ser aquele que venceu a primeira partida da World Series? Então, aquele que venceu a primeira. Então, ó, podem ter até mais 6 partidas, né? Porque a primeira já foi. Vamos lá, ó. Então, no caso mais otimista para esse time, seria ele vencer na 4ª rodada. Porque aí teria completado 4 vitórias. E essa probabilidade, ó, como já ganhou a primeira rodada, precisa de mais 3 vitórias. E a chance de se obter essas 3 vitórias, a probabilidade é de 1/8 aqui, ó, multiplicando 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Agora, e se for para vencer na 5ª rodada? Aí a chance seria quanto? Seria aqui, ó, 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Então, ó, aí um desses aqui, ele teria que perder, beleza? Mas essa derrota pode ser aqui, aqui ou aqui, onde eu circulei. Pode ser em qualquer uma dessas 3 partidas. Então, a gente ainda tem que multiplicar por 3, beleza? Porque são aqui tem 3 casos aqui de onde pode ocorrer essa derrota, tá? Então, aqui a gente fica então com 3 sobre 16, beleza? Agora, caso de vencer na 6ª rodada. Bom, aí seria 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Quanto que tem que multiplicar aqui? Agora, o outro time teria que ganhar 2 rodadas distintas. Então, eles têm que perder 2 rodadas. Então, vamos ver. Ó, são 4 partidas sujeitas à derrota desse time. Porque a última ele tem que ganhar, né? Para ser o vencedor. Aí, ó, de quantas maneiras a gente pode escolher essas derrotas para esse time? Ó, primeiro tem 4 opções, depois tem 3, divide por 2, porque a ordem não importa. Vai ser 4 vezes 3 sobre 2, 6. Então, tem que multiplicar por 6 aqui. E aí ficamos com 6 sobre 32. Beleza? Agora, por último, o caso de vencer na 7ª rodada.
Aí a gente tem lá 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, né? Para sempre aqui. Ó. E aqui, ó, o outro time teria que ganhar 3 partidas. Então, vão ser 3 derrotas para o time. Que podem ser escolhidas, ó, entre 5 partidas. Então, vão ser 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 3 fatorial, porque a ordem não importa. Então, aí, como é que fica? Ó, vamos fazer aqui, ó. Seria 5 vezes 4 vezes 3, sobre 6. Aí, simplifica o 3 aqui, ó. Deixa 2. A gente fica, então, aqui, ó, com 10. Beleza? Então, vezes 10 aqui, totalizando 10 sobre 64. Aí, quando a gente somar essas probabilidades, ó, vai transformar tudo aqui para o denominador 64. Aí fica... Deixa eu até apagar essa parte aqui, para não ficar tanta informação junta. Ó, vai ficar 10 sobre 64, mais, estou pegando as probabilidades que a gente calculou antes, mais 12 sobre 64, né? Porque aqui, ó, de 32 para 64 tem que multiplicar por 2. Então, em cima tem que multiplicar por 2. 6 vezes 2 é 12. Mais 12 sobre 64, mais 8 sobre 64. Então, aqui, ó, no total, vai ser 42 sobre 64. Nosso gabarito. Alternativa C de canguru. Beleza? Então, exercício resolvido, um exercício demorado, como vocês viram aqui. Então, era um exercício ideal para se deixar para o final, caso desse tempo, né? Porque é uma questão difícil. Beleza? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar com seus conhecidos, beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!